Olá pessoal, eu sou Erivelton Franco e estou aqui para apresentar para vocês a nossa primeira aula para o curso de pós-graduação da Unibra, a disciplina de Metodologia da Pesquisa. Nessa disciplina iremos abordar alguns aspectos a respeito de investigações científicas, a construção do conhecimento, aspectos técnico-práticos da produção científica, tipos de trabalhos científicos, resenha, artigo, monografia, dissertação e tese, a pesquisa científica, as diferentes fases da elaboração de projetos de pesquisa e instrumentos de coleta de dados. Também iremos falar um pouco sobre processos de sistematização de conteúdos vivenciados no curso através da elaboração de trabalhos de monografia, contemplando as etapas de planejamento e execução da pesquisa científica. Então, dessa forma, nada melhor do que iniciarmos definindo um pouco o que vem a ser ciência. Segundo Anderson, a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Daí, a ciência ela está estabelecida através das suas áreas de conhecimento, respaldada a partir de 4 aspectos bem estruturados. O senso comum, ou conhecimento popular, que vem a ser o modo de pensar da maioria das pessoas através do seu conhecimento empírico, o que a população tem de conhecimento sem ter um respaldo científico através de uma determinada informação. Já o tipo de conhecimento filosófico, ele traz como seu principal respaldo a interrogação, o processo de questionamento entre a população e o ambiente onde ela vive. O tipo de conhecimento religioso, ele apoia através dos aspectos que não são revogáveis, são verdades absolutas, respaldadas através das religiões. O conhecimento científico é o que nós levamos academicamente através das formas de serem provadas as verdades através de técnicas e métodos científicos aplicados. Esse sistema de conhecimento científico, por sua vez, precisa apresentar fatores reais, cientificamente comprovados, para ser aceito mediante o conjunto do grupo da ciência. Bem, pessoal, vamos agora prestar um pouco atenção a um pequeno vídeo que o professor Pedro Demo, que é um professor da Universidade de Brasília, vai passar falando um pouco a respeito do que é pesquisa e sua importância para o desenvolvimento do conhecimento. É fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então pesquisa tem um lado obviamente ligado a aprender bem. Aqui no Brasil tivemos uma sorte. O CNPq inventou de repente um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que esse aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento. Eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Quer dizer, você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico.
Isso é incrivelmente socrático, maêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então, eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer, não é? Ler nas entrelinhas e tal. Nós temos essa imensa habilidade que aparece, então, nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem o adulto. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela. O mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que diagnóstico médico venha de um leigo. Tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir. Quanto aos tipos de pesquisa, pessoal, vamos agora conceituar de forma bem tranquila os 5 principais tipos de pesquisa. O tipo de pesquisa quantitativo, a pesquisa qualitativa, temos a pesquisa de campo, a pesquisa etnográfica e a pesquisa baseada em aspectos de referências bibliográficas. Para o entendimento, a pesquisa qualitativa tem como finalidade verificar a qualidade, o aspecto de qualidade de uma determinada população ou de uma determinada situação que está sendo pesquisada. No caso do aspecto qualitativo, a pesquisa qualitativa, não se atribui instrumentos estatísticos para definir ou pontuar determinado posicionamento. Diferente da pesquisa quantitativa, como o próprio nome diz, a pesquisa quantitativa, ela quantifica. E para isso se faz necessário a utilização das ferramentas estatísticas para demonstrar referente à diferença existente entre diferentes grupos em determinados aspectos. Já a pesquisa etnográfica é aquela pesquisa voltada aos antropólogos, onde eles fazem o estudo de grupos específicos, grupos étnicos, por exemplo, grupos quilombolas, grupos ribeirinhos, grupos indígenas, e esses grupos eles fazem parte do objeto de estudo desse pesquisador sendo antropólogo. Então, está mais próximo o pesquisador, antropólogo, junto ao seu objeto de estudo. A pesquisa de campo, por sua vez, é aquela pesquisa que vai ao encontro do processo da forma mais natural que ela ocorre, seja na natureza ou seja no ambiente onde ela está ocorrendo de forma naturalmente. Ela, sem sombra de dúvidas, é uma das mais utilizadas no meio acadêmico. Já a pesquisa bibliográfica, ela se debruça através de um eixo comum, um assunto a ser estudado, e esse assunto será explorado em diversos aspectos através de informações encontradas em referências, sejam elas provenientes de livros, artigos científicos,
resumos científicos, análise de congresso. Tudo isso para poder traçar um perfil do assunto a ser abordado. Pessoal, o planejamento da pesquisa é fundamental para que possa se escolher o tipo de pesquisa que será desenvolvida e, por sua vez, escolher a forma a qual será apresentada. Temos basicamente 6 modos de apresentação de material científico que vamos definir para vocês. Para a resenha, podemos utilizar de uma forma bem simples, como sendo o texto, que tem como principal função apresentar uma obra nova, uma obra que ainda não está muito conhecida entre o meio acadêmico. A segunda vem o resumo científico. O resumo científico já estrutura toda uma logística de resultados que deve apresentar o seu objetivo, materiais e métodos, seus resultados e suas conclusões, de forma a apresentar um material mais amplo que virá na sua sequência. Sem sombra de dúvidas, o resumo é a carta de apresentação de um trabalho científico. Já o artigo científico, pessoal, tem como função apresentar resultados acadêmicos para uma comunidade, o qual vai apresentar de forma sucinta, mas vai levar bem rigorosamente a metodologia aceita pelaquela comunidade científica, para que ele possa ter um respaldo e ser aceito por esse grupo de pesquisadores. Por sua vez, temos ainda as monografias, que por definição da palavra mono, vem da palavra único, grafia escrita, através do momento que você escolhe um único assunto e vai escrever a respeito desse assunto. As monografias são amplamente utilizadas no processo de finalização de cursos de graduação, de pós-graduação. Temos monografias que são direcionadas à obtenção de títulos, que são denominadas como dissertações e teses. No caso da dissertação, é a monografia escrita por um aluno de pós-graduação de nível de mestrado, que tem como propósito obter o título de mestre. E a tese, por sua vez, ela tem a monografia também, o eixo de um assunto único, escrito e defendido por um doutorando para obtenção do título de doutor. Sim, e o que vai diferenciar uma dissertação de uma tese e de uma monografia? Basicamente, a dissertação diferencia-se da tese quanto à originalidade. É necessário, para se caracterizar uma tese, um material original e inédito. Tem que ser inédito frente à comunidade científica que se propõe à apresentação daquela tese. Bem, pessoal, então concluímos o nosso primeiro módulo falando sobre a metodologia da pesquisa, dando algumas definições, mas para o próximo módulo iremos falar sobre as fases de elaboração da pesquisa. Iremos falar e apresentar para vocês o que vem a ser uma hipótese, como deve ser feito uma revisão bibliográfica, a função do orientador. Até o próximo módulo.